Nosso programa hoje começa falando sobre um tema que é a odontologia digital. Quem leu a Viver Bem Revista do mês de novembro acompanhou essa história, né? Os benefícios que a odontologia digital trouxe para os pacientes. E a gente está recebendo hoje o doutor Alexandre Dias, da Oral Estética, que é referência nessa questão da odontologia digital. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia. Então, fala aí um pouquinho dessa mudança, dessa transformação que a tecnologia trouxe para a sua área. Bom, na verdade, a tecnologia digital, realmente ela é uma revolução dentro da odontologia. A odontologia tradicional, né, ela teve, ao longo dos anos, principalmente nos últimos 10 anos, com a tecnologia digital, uma série de benefícios, principalmente em relação ao paciente nas diversas áreas. Eu vou dar um exemplo na área das cirurgias guiadas digitais. Hoje, por meio da tecnologia digital, é possível a gente fazer uma cirurgia de implante no paciente sem necessariamente precisar cortar esse paciente, abrir, divulsionar tecidos, né, abrir retalhos e depois suturar esse paciente. Então, você imagine que, a partir do momento que a gente tem a tecnologia digital, a gente pode fazer um guia cirúrgico digitalmente. E em cima desse guia cirúrgico, a gente só faz a perfuração naquele local específico onde vai ser colocado o implante. Fazendo com que, ao perfurar, depois você coloca o implante naquele mesmo local e onde você não tem quase nenhum sangramento. Ou seja, o sangramento é mínimo, restrito àquele orifício que vai ser colocado o implante. O implante guiado, ele pode ser utilizado para um dente ou pode ser utilizado para aquele paciente que tem que fazer vários implantes? Pode ser utilizado tanto para um dente, quanto ele pode ser utilizado para a boca inteira. Um paciente, por exemplo, que vai submeter a um protocolo, que é uma prótese, né, sobre um desdentado total, que são 6 implantes, 5, 4, não interessa. Desde que ele tenha osso, é possível você fazer a cirurgia guiada digital, né, sem ter que cortar esse paciente. E o bom disso tudo qual é o benefício para o nosso cliente? O benefício ele vai ter um pós-operatório fantástico, nada de edema, ele não vai no pós-operatório, como você teve quase nenhum sangramento, né? Consequentemente ele não vai sentir nenhuma dor pós-operatória, às vezes a própria medicação ela é diminuída, né? Então faz com que o nosso paciente, ao sair da cirurgia, parece que ele não fez uma cirurgia. Recuperação, assim, tranquila. A recuperação é muito tranquila. Então, isso vem mostrar, né, o que é que nós queremos nos procedimentos cirúrgicos hoje. Não só na área da odontologia, mas em todas as áreas. São procedimentos minimamente invasivos. E é isso que a tecnologia digital ela proporciona para o nosso cliente. Você imagina a ortodontia, por exemplo, com os aparelhos, né? Quantos aqui, o seu telespectador pode notar aí, já teve de colocar aparelho ortodôntico e sabe do incômodo que os fios, os brackets, né? A dificuldade na alimentação, às vezes corta um pouco a boca. E hoje é possível, com a tecnologia digital, nós fazermos o que nós chamamos de tratamento ortodôntico invisível, por meio de alinhadores extremamente estéticos. Você, por exemplo, que é da área da comunicação, não gostaria de usar aqui um aparelho ortodôntico, aquele metálico na boca, porque isso muitas vezes não é estético para a sua profissão, né? E hoje é possível você tratar, e ao mesmo tempo você poderia precisar do tratamento ortodôntico, mas não queria por motivo do estético. Hoje é possível você tratar este paciente por meio dos alinhadores invisíveis, que você não precisa de fio, não precisa de bracket. E esses alinhadores eles vão conseguir tratar ortodonticamente esse paciente 2 vezes mais rápido do que a ortodontia tradicional. Então, se na ortodontia tradicional você levaria 12 meses, nos alinhadores invisíveis você vai usar 6 meses de tratamento, utilizando 22 horas por dia, só tirando para as refeições. Doutor Alexandre, a gente vê a tecnologia, começou, né, essa questão da tecnologia da odontologia muito pelo planejamento, pelo diagnóstico do paciente. Mas hoje, em todas as etapas do tratamento, a gente percebe a atuação da odontologia e os benefícios que ela traz, né, dessa tecnologia. Você falou bem. Por quê? Porque, na verdade, os exames radiográficos, por exemplo, a tomografia, né, as radiografias panorâmicas, isso foi digitalizando. As imagens radiográficas hoje, elas são todas digitalizadas. Eu posso solicitar hoje uma documentação e esse paciente ser enviado tudo via digital.
Eu não preciso mais da estrutura física, né? Você imagina aquele modelo. Daquele modelo, né? O próprio modelo hoje eu posso receber ele totalmente digitalizado. Ele pode ser impresso digital, sem precisar moldar o paciente. Aqueles pacientes, por exemplo, que têm uma aversão à moldagem, aquele ato de moldar, hoje você, por meio do escaneamento, você consegue obter a reprodução fiel da boca desse paciente por meio de um modelo digitalizado. Então, o mundo transformou-se, né, de uma forma muito rápida nesse mundo digital e faz com que, em todas as áreas, por exemplo, de especialidade da odontologia ou das áreas médicas, a gente vai ver que está sempre a tecnologia sendo utilizada em benefício, né, do nosso cliente, em benefício de tratamentos cada vez melhores, né, menos invasivos. Eu diria, dentro da odontologia, como eu falei nas cirurgias, pode fazer um exemplo de cirurgia de implante, mas nós também temos as cirurgias estéticas gengivais. Tá? Quando a gente vai para um paciente que tem um sorriso muito gengival, aquele paciente que mostra muita gengiva, ele muitas vezes tem a necessidade de fazer uma correção cirúrgica. E hoje é possível também você fazer essa correção cirúrgica com muito mais precisão e previsibilidade. Por quê? Porque a partir do momento que você obtém o escaneamento dessa boca desse paciente, você consegue fazer um projeto de um novo sorriso. Tudo isso digitalmente. E aí você consegue confeccionar em cima desse novo desenho, desse novo sorriso, guias cirúrgicos estéticos gengivais. E aí você pode fazer essas cirurgias exatamente com a precisão determinada pelo esse planejamento digital. E a qualidade final muito melhor também, né? A de qualidade, todas essas etapas. A qualidade com um resultado. O que é que eu diria um tripé muito importante? A tecnologia digital ela proporciona muito maior precisão, uma maior previsibilidade. Por quê? Porque digitalmente eu tenho como desenvolver um projeto de um novo sorriso, eu tenho como discutir com o meu paciente isso, ele observando a nível de imagens, eu tenho como reproduzir um modelo digital e fazer um ensaio restaurador de como vai ficar o sorriso dele, né? Consequentemente, em virtude disso, ele vai ter o quê? Uma maior previsibilidade, porque aquilo que a gente está mostrando a ele, né, por meio de um ensaio restaurador, também chamado mock-up, ele também vai ver o resultado final dele. Então eu tenho precisão, previsibilidade e eu tenho redução do tempo de tratamento. E aí é onde eu entro nos tratamentos estéticos de uma forma geral. Você já imaginou você fazer facetas, laminados, ou aqueles procedimentos que nós chamamos de reabilitadores, onde aqueles pacientes que têm dentes escurecidos, ou eles têm diastemas, deixamos aqueles espaços entre os dentes um pouco girados, e que às vezes você tem como uma das alternativas fazer tratamentos reabilitadores por meio de facetas ou coroas, seja lá o que for. Esse tratamento muitas vezes era muito demorado. Hoje, com a tecnologia digital, a gente pode fazer isso até mesmo num único dia, né? Ou em poucas horas. Por quê? Porque tanto essa máquina, ela tem a tecnologia CAD, como existe a tecnologia CAM. A CAD é o escaneamento e o projeto do desenho assistido ao computador. Em cima desse projeto, existe uma máquina CAM, que é a máquina que confecciona essas facetas, essas coroas, e em poucas horas elas são produzidas. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque a gente já teve a oportunidade de visitar o consultório do Dr. Alexandre, tem lá tudo, e você já vê lá o escaneamento, e aí o dente sendo impresso, né, a prótese sendo impressa. Tem também o microscópio, né, que aumenta muito e garante um resultado melhor ainda no acabamento. Fala um pouquinho também do microscópio, doutor. Na verdade, é muito interessante. Primeiro, nós tivemos a gente quando pensou, né, em entrar no mundo da tecnologia, a gente começou pela tecnologia CAD/CAM, que é exatamente o scanner, e a CAM é a máquina que confecciona essas coroas e facetas, né? Então, depois que a gente começa a entrar nesse mundo, o escaneamento, você começa a ter uma imagem muito mais nítida de como está aquilo que você preparou em boca. E aí você vai começar a observar detalhes que antes você não observava, porque você tinha o quê? Moldagem e obtenção de modelos de gesso. E esses detalhes fazem com que você aumente ainda mais a necessidade de buscar acurácia, buscar uma melhor precisão. Então, em virtude disso, foi que nós observamos a necessidade de investir na microscopia
eletrônica, onde a gente vai, a partir do microscópio Zeiss, que é o melhor microscópio que a gente existe no mundo, né, você começa a obter ainda mais uma visibilidade 20 vezes maior do que o olho humano. E isso faz com que os seus resultados, a sua precisão, os seus detalhes, eles sejam amplificados, fazendo, consequentemente, com que os nossos resultados clínicos, eles venham ainda mais a ser otimizados. Então, a tecnologia, ela tem que estar aliada a tudo isso para que a gente possibilite realmente obter resultados cada vez mais precisos. Olha aí que coisa boa. Doutor Alexandre, quem está assistindo, se interessou pelo tema, como é que começa a elaboração aí desse sorriso perfeito? Primeiro passo do nosso sorriso é que o nosso paciente é um protocolo de trabalho nosso. Nós fazemos fotografias do paciente, de rosto, sorriso, escaneamos este paciente e nós temos um software, onde a partir do momento que a gente faz o escaneamento, nós temos um software que a gente vai fazer, a partir de um banco de dados, a gente vai escolher junto com o rosto, né, o perfil daquele paciente, o tamanho, o tipo de dente, a gente vai escolher, a gente tem um banco de dados. E ao escolhermos, né, isso podemos escolher até junto com o nosso paciente, mas dentro desse padrão, nós definimos e projetamos um novo sorriso, um design do novo sorriso. Depois disso tudo pronto, nós fazemos a confecção do modelo digital. Em cima do modelo digital, ou seja, a gente não utiliza moldagem do paciente, em cima do modelo digital nós confeccionamos um mock-up. O que é um mock-up? É um ensaio restaurador de como vai ficar este novo sorriso. E por que isso é muito importante, Juliana? Eu digo que isso é muito importante porque quando você mexe com estética, sempre existe uma preocupação a mais. O nosso paciente, ele vem ávido por um resultado. E será que esse resultado vai atender a expectativa dele? Então é muito importante que todas essas dúvidas sejam retiradas antes de começarmos o tratamento. Daí a necessidade desse ensaio restaurador, que nós também chamamos de mock-up motivacional. Por quê? Porque a partir do momento que nós fazemos antes um ensaio restaurador de como vai ficar o seu tratamento, nós vamos para um procedimento, né, de execução com muito maior tranquilidade. Primeiro, por quê? Porque o nosso cliente, antes de tudo, ele já provou o que vai ser o seu sorriso, né? E nós, como profissionais, vamos com a certeza de que já estamos atendendo a expectativa dele. E como que nós projetamos no início, por meio da tecnologia digital, vai ser idêntico ao que nós vamos concluir. Por quê? Porque após preparos e envio para confecção, o nosso projeto vai ser somente realocado para os preparos que foram obtidos. Ou seja, eu já tenho o projeto pronto, agora eu só vou recolocar, executar, né? Exatamente, reposicionar naquela nova realidade a partir dos preparos que foram realizados e então, consequentemente, a gente vai obter o resultado que já foi visto anteriormente. Então, isso faz com que o nosso tratamento estético ele seja muito mais previsível. Olha aí, que coisa boa. Doutor Alexandre, muito obrigada. Uma verdadeira aula sobre esses avanços aí da odontologia. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Viver Bem. Eu que agradeço a oportunidade, né? E quando necessário estarei aqui, tá? Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem para você.